aqui professor Renan Carrillo e desde já agradeço pela atenção com mais um vídeo do canal Reflexões Filosóficas Sociológicas sobre a vida, sobre a sociedade como um todo. E na temática de hoje é de um livro que terminei de ler recentemente, chamado Os Condenados da Cidade, uma reflexão rápida aqui sobre a questão da violência, sobre a questão da segregação e como que isso atinge vidas de pessoas, no nosso querido Brasil. Apesar de não atingir vida de muitas pessoas, mas muitas ainda vivem dentro de um sistema complexo de condenação. E aí, antes de iniciarmos a reflexão, sapere aude, ouse saber, vamos espalhar o conhecimento, espalhar reflexões e indagações sobre a nossa realidade. Convido também a me seguirem lá no Instagram Renan Carrillo e inscrevam-se aqui no canal. Um outro convite que eu coloco a vocês, para quem ainda não conferiu, que confiram ali a série Refutações ao Terraplanismo. É uma série aí com físicos, geógrafo, astrônomo, a respeito, dessas refutações acerca do terraplanismo. Mas vamos lá. Nessa questão dos condenados, da sociedade ou da cidade, da sociedade como um todo, não estou utilizando o termo condenado no aspecto jurídico da reflexão, mas e sim acerca da violência. Nós tivemos aí episódios, de violência no Brasil. Nós tivemos lá o ataque da creche em Santa Catarina, nós tivemos aí o conflito no Jacarezinho. Então assim, é violência. Não estou analisando o lado A ou o lado B, não entrando nesse mérito, e sim que existe um fato social, remetendo ali da questão do Durkheim, na questão do fato social, o porquê que de certo modo isso é normalizado dentro da nossa sociedade, as estruturas de violência, e as violências elas são de vários tipos, nós temos a violência física, nós temos a violência verbal, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência estrutural, a violência institucional, a violência de gênero, a violência a certos grupos, minorias e por aí vai. Então temos uma complexidade de violência e que tudo isso implica que a sociedade brasileira ela continua sendo altamente violenta. E nesse sentido, dentro do livro do Loic Wacquant, Os Condenados da Cidade, é exatamente quando ele vai fazer essa análise, a favela no Brasil, embora o termo favela já não é muito utilizado dentro das ciências sociais, mas ele vai fazer esse levantamento, ele começa fazendo um levantamento no Brasil, ou a Poblacione no Chile, Vila Miséria na Argentina, Cantegrio no Uruguai, Rancho na Venezuela, o Baliuli na França, o gueto nos Estados Unidos, a própria dimensão de gueto, a forma que é entendido o próprio termo, usando esse termo gueto de maneira descritiva, elas paradoxalmente não produziam uma definição analítica do termo. Antropologicamente, a própria questão de gueto já traz essa dimensão de marginalidade étnica, tanto na África, assim na Ásia Oriental, Segunda Guerra Mundial, depois década de 60 e 70, o próprio surgimento de comunidades carentes, seja no Brasil ou na América Latina, em regiões que alguns colocam como regiões periféricas do mundo, ou regiões que eram consideradas anteriormente regiões subdesenvolvidas. Hoje já não usa a terminologia necessariamente de subdesenvolvidas, mas em desenvolvimento ou emergentes. Mas enfim, temos uma questão de violência. Ela aflige muitas pessoas, é altamente preocupante, e temos uma violência legitimada. Essa violência legitimada, quando algumas pessoas falam, mas a força da lei, a violência, ela não é uma violência.
ela não deixa de ser, né? A pergunta que se faz, né? Você combate violência com violência, você diminui uma violência e acrescenta uma outra violência, você aumenta uma outra violência em detrimento de outra. Enfim, e o que temos de modo específico, né, dentro das comunidades, dessas comunidades onde sofrem realmente com a violência estrutural. Vejam bem, alguns setores da sociedade elas não sofrem tanto com a violência, mas essas comunidades de modo mais específico, elas sofrem dos vários tipos de violência que eu coloquei agora pouco. Dentro dessa dimensão, o que é interessante destacar aqui é o surgimento de alguns grupos violentos, né, já existentes, né, nessas comunidades. É uma minoria, não é uma maioria, mas essa minoria usa da violência, da força física, né, se impõe pelo armamento e mediante essa estrutura, né, elas impõem uma condição, né, de vida às pessoas, embora elas vão de certo modo agir daquela forma totalitária, né? Eu te dou as coisas, mas eu continuo agindo na violência. E esses grupos, né, podemos colocar dentro de um tópico aí da ascensão da narcomilícia neopentecostal no Brasil. Olha só, né? Como tem na imagem aí, né, bandeiras de Israel foram içadas nos pontos mais altos da favela, da comunidade, na cidade alta, na zona do Rio de Janeiro. Barricadas são levantadas para conter a entrada da polícia, de grupos rivais, e nessas barricadas, né, o símbolo da estrela de Davi, né, adverte os transeuntes sobre o território que estão entrando. Munições para metralhadoras antiaéreas, coletes balísticos e uma cópia de luxo da Torá, né, o livro sagrado do judaísmo. E então o complexo de Israel é liderado pelo chefe do tráfico Álvaro Rosa, conhecido como apelido de Arão, o irmão bíblico de Moisés, e ex-policiais ligados ao grupo paramilitar Escritório do Crime. Ou seja, temos uma estrutura, podemos aqui utilizar terrorista, né, é uma estrutura terrorista ligada a uma simbologia, não digo, é uma simbologia cristã, não é um cristianismo propriamente dito. Aqui não é uma crítica ao cristianismo e nem às religiões neopentecostais, né, ou pentecostalismo, não é uma crítica necessariamente em si, mas esses grupos eles surgem, né, com as simbologias do poder, com os discursos do submundo, né, os discursos do subsolo, de uma forma obscura, surgem e se atrela a esse tipo de mecanismo de simbologia, né, tanto que essa simbologia, a própria estrela de Davi, o Torá, são simbologias de poder, e isso atrelado ao próprio neopentecostalismo, nós temos essa dimensão de estrutura e de domínio. Então é um agravamento da violência nesses lugares. E o que acontece com esses grupos? Eles são altamente agressivos às religiões afro-brasileiras, né? Entrando nos terreiros de candomblé e de umbanda, sendo altamente agressivos, destruindo, vendo, né, nessa religião, nessa cultura de matriz africana, vendo ela como algo demoníaco, novamente outro tipo de violência, a intolerância. Ou seja, nós temos uma estrutura altamente complexa, né, culturalmente dentro dessas comunidades, mas surge um grupo com discurso puro, eles são os corretos, os demais são inimigos, né? Nós vemos esse tipo de discurso em outros setores da nossa sociedade, até mesmo na política, né? Surge, nós somos os puros, nós somos os corretos, nós somos os salvadores da pátria, e do outro lado todos aqueles que discordam são os errados. Então nós temos os dois tipos de movimento de violência no Rio de Janeiro, né? As milícias, necessariamente que não são as milícias dos narcotraficantes, e agora surgem as milícias
pentecostais, né? As duas classificando dentro de um grupo, se é possível fazer essa classificação, esse enquadramento, são grupos terroristas, né, que vivem de forma paralela. Não estou entrando no mérito do surgimento desses grupos, né? Não estou fazendo aqui uma análise histórica, mas simplesmente analisando como isso impacta violentamente na vida dessas pessoas. Então surge de fato, né, é um movimento real, né? Se for analisar quando surgem os grupos do narcotráfico, na década de 80 e 90, né, houve ali grupos do narcotráfico que eles vão se identificando principalmente com religiões afro-brasileiras. Isso é um movimento. Mas a partir da década de 90, né, surge uma rede religiosa que promove uma guerra contra o mal. E essa guerra contra o mal, ampliando um pouco, né, a nível internacional, quem vai lembrar muito desse discurso da guerra contra o mal é exatamente o discurso utilizado, né, para a invasão do Iraque, do próprio Afeganistão, né? Ou seja, do lado os puros, né, representando dentro de uma casta elitizada do cristianismo contra os impuros, né, os muçulmanos, e do outro lado, né, de certo modo, os fanáticos muçulmanos, que também representam uma minoria ou uma parte ali do islamismo. Eles vão se autodenominar como puros, e do outro lado os infiéis. Novamente, violência. Então, dentro dessa dinâmica toda, surgem essas grandes facções de narcotráfico. Temos o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o Primeiro Comando da capital, né, foram fundadas em prisões. O que acontece dentro das prisões? Surge, né, a religião neopentecostal, né, uma grande presença, e vamos ser justos aqui na questão, muitas delas traz uma dinâmica de um trabalho de assistência social importante, né, para o sistema prisional no país, mas existe subfacções, existem os discursos, a linguagem do subsolo, e dentro dessa dinâmica toda, vou usar um termo aqui mais simples, dessa mistureba, né, o narcopentecostal, surge um primeiro grupo, né, o Terceiro Comando Puro, o bonde de Jesus, né, responsável por ter içado essa bandeira lá no topo da favela. Então temos essa dimensão social, né, essa complexidade da violência, né, que aflige principalmente as estruturas dos lugares mais pobres, né. Podemos ter certeza disso, que se a violência ela aflige a sociedade brasileira, a violência ela não é somente advinda dos lugares mais pobres, ela afeta de forma drástica esses lugares. Tanto que os altos índices de homicídio, os altos índices de roubo, os altos índices não são necessariamente só dentro das comunidades, mas essas comunidades elas sofrem, né, por causa da ausência das estruturas do poder, do Estado, e por aí vai. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de deixar aí o seu comentário, né, o seu like. Vamos aí continuar ajudando, né, espalhar o conhecimento do canal, e qualquer também contraposição de ideias, deixe ali nos comentários. Muito obrigado pela atenção.